aí, pessoal, viram só? O intervalo foi rápido, não é verdade? Já estamos aqui de volta. Estou ansiosa para dar continuidade aqui nos nossos estudos. Galerinha, agora nós vamos estudar, adivinha? Peculato e concussão. Ó. Peculato, concussão, excesso de exação e desvio. É isso mesmo. Então, professora, quais são os crimes que nós vamos estudar nessa parte da aula? Então, nessa parte da aula, nós vamos estudar peculato e suas formas. Nós vamos estudar concussão, nós vamos estudar excesso de exação e vamos estudar o crime de desvio, ok? Todas essas condutas agora na respectiva aula. Vamos lá então, galerinha, e não esqueça, hoje nós estamos estudando dos crimes contra a administração militar. E já ganhamos uma questão só de saber a tipificação legal desses crimes, não é verdade? Não esqueçam dos crimes contra a administração militar, do artigo, do 298 ao 334 do Código Penal Militar. Belezinha? Compreendido? Bora então, galerinha. Crime de peculato. Eita, criminho mais sem vergonha esse, né? Por que criminho mais sem vergonha esse? Ah, porque aqui nós temos o funcionário público. Aqui nós temos o funcionário público militar, a quem nós depositamos a confiança de alguns bens. E o que eles fazem com essa confiança que é dada a eles? Muitos deles o quê? Traem essa confiança. E acabam o quê? Apropriando-se de bens da administração pública militar. Acabam furtando bens da administração pública militar. Acabam desviando a finalidade de bens que são colocados à sua disposição para desempenho da sua função, ok? Mas dentro dessa história do peculato, nós temos um militar, temos um funcionário que pode cometer este crime sem a intenção de prejudicar a administração pública. Sim, nós estamos falando do peculato culposo, ok? Então, de todas as figuras que nós estudamos até o presente momento, o primeiro que admite a modalidade culposa é o peculato, ok? É o crime de peculato. Então, quando fala-se em crime de peculato, imediatamente você vai ser remetido ao funcionário público que apropria-se de bens da administração pública, desvia a finalidade dos bens que são postos à sua disposição para bem desempenhar a sua função. Você vai ser remetido à situação do funcionário público que furta bens da administração pública, tá ok? E vai ser remetido ainda à situação do funcionário público que desvia bens da administração pública em proveito próprio ou em favor de terceiros, ok? Então, o crime de peculato compreende o quê? Uma transferência de propriedade ilegal. Desculpa, vou chegar aqui perto. Ó, o crime de peculato, ele configura uma transferência ilegal, uma transferência criminosa de propriedade. Imagine só. Imagine que aqui eu não tenho escrito Lenovo. Aqui eu tenho escrito o quê? Pertence à administração pública militar. Pertence à administração militar. O que eu faço? Eu pego este laptop, que é da administração pública militar, coloco embaixo do meu braço, levo embora, um abraço, é meu. Isso é crime de peculato, tá bom? Então, o crime de peculato consiste na apropriação, no desvio de finalidade, tá? E no furto de bens, objetos da administração pública. Compreendido até aí, galerinha? Beleza. Agora, vamos acrescentar mais informações. Quando nós falamos do peculato, então, via de regra, o peculato
ele recai, o crime de peculato, ele recai sobre bens da administração pública. Anotem aí, via de regra, o crime de peculato recai sobre bens da administração pública. Professora, se a senhora falou via de regra, é porque este crime de peculato pode recair sobre bem particular. Pode. Verdade. Pode. Quando? Quando que o peculato irá recair sobre o bem de um particular? Quando o bem deste particular estiver sob a guarda da administração pública. Quando este bem particular estiver sob a responsabilidade da administração pública, ok? Imaginemos que tenha lá um carro apreendido, ok? Tá lá no quartel, terminado, carro apreendido. Você chega e fala, putz, esse carro aqui, ó, meu sonho de consumo, vou pegar ele pra mim. E o militar vai lá e furta este carro. Peculato, beleza? Este peculato recaiu sobre um bem da administração pública ou recaiu sobre um bem particular? Recaiu sobre um bem particular. Mas ainda assim é peculato. Por quê? Porque este bem particular estava sob a guarda, sob a custódia, sob a responsabilidade da administração pública militar. Massa demais, né? É muito bom, gente. Direito penal, eu falo para meus alunos em sala de aula e alguns discordam de mim. Eu falo que direito penal é mais gostoso que brigadeiro. Não é? É muito mais gostoso que brigadeiro. Eu falo assim, aqui eu tenho direito penal, aqui eu tenho uma panela de brigadeiro. Direito penal 1000 vezes, minha gente. 1000 vezes direito penal, não é não? Então, ó, bora aqui. Agora vamos fazer a leitura do texto de lei e fazer algumas investigações mais apuradas e pensar mais informações, em especial, tá? Em especial do peculato culposo, onde nós vamos ter possivelmente extinção da punibilidade. Mas segura aí. Muito bem, já compreendemos que peculato consiste numa transferência criminosa de propriedade. Tá bom? Uma transferência criminosa, na verdade, de posse, né? Uma transferência criminosa, na verdade, de posse, tá bom? Por que criminosa? Porque o funcionário público, ele retira este bem da administração pública e o leva para a sua residência. Ele toma para si, no peculato, o funcionário público toma para si um bem que não é seu. Beleza. Ótimo, resumimos. Então, no crime de peculato, o funcionário público, ele toma para si um bem que não é seu. Este bem, ele pode pertencer à administração pública, tá? Ou ele pode ser de um particular, mas que está sob a guarda da instituição militar. Ok, o peculato ele pode se dar de 4 maneiras. Ou ele vai se dar por meio da apropriação, tá? Por meio do desvio ou por meio do furto. Por meio da apropriação, por meio do desvio e por meio do furto. Belezinha. Professora, quando que nós teremos um peculato apropriação? O peculato apropriação, ele ocorre quando o agente, o funcionário público, o militar, ele tem a posse desse bem. Então, imaginemos que eu sou um militar. Eu sou militar e entregaram nas minhas mãos esse laptop. Olha, Débora, esse laptop vai ficar sob sua responsabilidade para você bem desempenhar as suas funções. Você tem a posse dele enquanto estiver no desempenho das suas funções. Beleza. O que eu faço? Eu não estou mais naquela instituição militar. Agora estou em outro, fui transferida, mudei, enfim. Não estou mais naquela repartição, né?
O que era o correto? Eu chegar e falar, olha, o laptop que foi me dado para eu desempenhar a minha função, está aqui, estou devolvendo, agora não estou mais nessa função, ok? Não, o que eu faço? Eu me aproprio, eu tomo ele para mim e levo para casa. Peculato, apropriação, é um bem o qual não poderia permanecer comigo, porque eu já não estou mais naquela função, ok? Peculato, desvio, professora. Aqui nós estamos falando do desvio de finalidade, ok? Estou falando do desvio de finalidade. Quando, por exemplo, imagine a seguinte situação. Imagine que nós tenhamos um veículo à disposição do militar para ele desempenhar a sua função. E ele utiliza esse veículo não só no desempenho das suas funções e em razão dela. Ele desempenha também para realizar toda e qualquer função, tá? Da sua vida particular, com combustível da instituição militar, com combustível sendo pago pela instituição militar, ok? Então, olha só, artigo 303, caput. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. É móvel, tá, galerinha? Não entra imóvel. Público, beleza? Ou particular. Aquilo que nós falamos. É possível o crime de peculato recair sobre um bem particular? É, sempre que esse bem particular estiver sobre a custódia, sobre a guarda da administração pública. Então, ou seja, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou a detenção. Então, sempre que o funcionário público, tá? Tomar para si um bem particular ou da administração, sobre o qual ele tem a posse, foi entregue a posse para ele não devolve mais para a administração, nós vamos estar diante do peculato, apropriação, tá? Em razão do cargo ou comissão, é aquilo que nós falamos. Foi dada a posse de determinado bem ao militar para ele desempenhar a sua função. Só que no momento que ele deixa essa função, ele não devolve este bem, ele toma para si. Pronto, está diante do crime de peculato, apropriação. Ou desviar este bem em proveito próprio ou alheio. É o exemplo também que nós demos. É o desvio de finalidade do bem público, ok? Imagine que você é responsável, né, lá do setor de cópias. Você é responsável em determinada repartição militar, né? E aí chega um camaradinho e fala assim, olha, tira cópia aqui de todos esses livros aqui para mim. Ou imprime para mim todas essas aulas que eu tenho salvo aqui, porque eu quero estudar para passar no concurso. Isso é peculato desvio. Desvio de finalidade. As tintas, o toner, as folhas, tudo que é gasto com essa impressão não está sendo destinado à administração pública. Está sendo utilizado em proveito alheio, de maneira criminosa, ok? Então vamos lá. Compreendido o caput, pena, reclusão de 3 a 15 anos. Veja, a pena para o crime de peculato não é uma pena simplória, é uma pena severa de 3 a 15 anos, galerinha. É uma pena alta, tá? É uma mínima já bem severa. Parágrafo 1º, olha só. Aumenta-se de 1/3, aqui a lei fala o quanto aumenta. Aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou do desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Pessoal, gravem essas causas de aumento de pena que o concurso gosta, ok? Então, olha só. A pena do peculato de apropriação ou desvio é de reclusão de 3 a 15 anos, podendo esta pena ainda ser aumentada de 1/3, se o valor da apropriação ou do desvio do bem for superior a 20 vezes o salário mínimo, ok? Então, nós já vencemos o caput
é o parágrafo 1º do artigo 303. É muito gostoso de estudar o peculato, eu gosto muito, ok? Então vamos lá, parágrafo 2º. Peculato furto. Professor, qual que é a diferença entre peculato furto, peculato desvio, né? E peculato apropriação. Veja bem, em especial, peculato furto e peculato apropriação. Qual que é a diferença? É que no peculato apropriação, o agente tem a posse do bem, tá? E no peculato furto, o agente não tem a posse do bem, objeto do peculato. É aquela situação que eu apresentei. Na apropriação, eu recebo este laptop para trabalhar e exercer a minha função de militar. Então, eu já tenho a posse do laptop. Eu apenas torno essa posse definitiva. Eu tenho a posse, o militar tem a posse temporária, enquanto ele estiver ali exercendo as suas funções. Só que o militar torna essa posse definitiva. Eis o crime de peculato apropriação. No peculato furto, o militar não tem a posse do bem. Ele olha o laptop, ele não tem a posse do laptop. Nunca viu aquele computador na vida. Olhou, gostou, sorrateiramente, ele pega e leva embora. Então, a diferença do peculato apropriação para o peculato furto é que no peculato apropriação o agente tem a posse temporária do bem e ele torna essa posse definitiva. E essa conduta de tornar esta posse definitiva é uma conduta criminosa. No peculato furto, o agente não tem a posse do bem. Ele toma este bem para si, mas ele não tinha posse deste bem anteriormente, ok? Então, olha só, peculato furto. Parágrafo 2º. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção, ai que maravilha, do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai. Olha aqui, galera, a diferença, olha que maravilha. Isso é lindo de ver, tá? Então, peculato furto é quando o agente subtrai o bem, mesmo não tendo a posse ou detenção dele, ok? Ou também é peculato furto, ou quando o agente contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que ele proporciona a condição, a qualidade de militar ou funcionário. Então, olha só, para quem pode praticar, então, ó, pode-se praticar o peculato furto em duas situações. Eu coloquei em cores diferentes para vocês, para chamar a atenção. Então, pode-se praticar o peculato furto em duas situações. Primeira situação, quando o funcionário público militar, diretamente, ele vai lá e furta o objeto, ok? E quando mais, professora? Quando o funcionário público não vai e furta diretamente o objeto, mas quando ele colabora para este furto. Ele colabora para que este crime aconteça, tá? Ó, ou quando ele contribui, quando ele colabora para que o crime aconteça, quando ele concorre de maneira direta para a prática do crime de peculato. Vamos lá então, olha só, imagine a seguinte situação, eu vou trabalhar, dar dois exemplos. Primeiro exemplo da parte em preto, negrito, em cor preta aqui, e a segunda na cor verde, tá? Aqui, ó, primeira parte, quando a gente diretamente subtrai. Imagina que eu, funcionária pública militar, tenha conhecimento, tá? Que lá no almoxerifado nós temos vários laptops. Em determinada sala do quartel, vou tirar do almoxerifado, determinada sala do quartel, próxima ali da central da TI,
nós temos vários laptops, temos em torno de 45 laptops novinhos que chegaram. Eu diretamente dou um jeito de entrar nesta sala e subtraio o laptop e vou embora. Eu não concorri, né? Eu pratiquei diretamente o crime de peculato. Eu subtraí. Agora imagine que eu fale o seguinte, que eu convide alguém e fale, olha, eu diretamente não tenho coragem de abrir a porta, subtrair o laptop, eu não tenho essa coragem. Mas, se você tem essa coragem, eu posso lhe ajudar. Vamos combinar. Eu facilito a sua entrada no quartel e facilito o seu acesso até a sala onde os computadores estão. E você, com este acesso facilitado por mim, você adentra no quartel, vai até a sala e subtrai os computadores. Beleza, é isso que acontece, ok? Ou seja, nessa segunda situação, não fui eu que diretamente cheguei até a sala dos laptops estavam e subtraí, mas eu concorri, tá? De maneira direta, abrindo o caminho para que terceiro fosse até a sala e subtraísse os laptops. Esse terceiro, professor, esse terceiro pode ser quem? Agora vem comigo, preste muita atenção, tá? Então, olha só. Olha só, pessoal, que legal isso aqui. Isso aqui é mágico, ó. Olha só. Então, o peculato, furto, ele pode ser praticado diretamente pelo militar, que é o primeiro exemplo, ou ele pode ser praticado em concurso de agentes. Lembram da nossa aula de concurso de agentes ou concurso de pessoas? Lembram? Beleza, bora aplicar aqui no peculato agora, pessoal. Ou pode ser realizado em concurso, que é a segunda parte que está em verde. Como, professora? O militar contribuindo diretamente. Militar mais quem, professora? O militar mais outro militar ou o militar mais um civil, ok? Compreendido? Então, o peculato furto, ele pode ser praticado diretamente pelo militar, ok? Ou pode ser praticado em concurso de pessoas. 2 militares ou um militar e um civil, ok? Se for 2 militares, não há dúvida, ambos respondem pelo mesmo crime, ambos respondem pelo crime de peculato, ok? Se forem 2 militares. Então, se for militar mais militar, ambos respondem por peculato. Fechou, prof? Agora, se for militar mais civil. Ai, ai, ai. E aí? E aí, galerinha? Ambos respondem por peculato ou o militar responde por peculato e o civil responde por furto. Como que fica isso? Fica da maneira mais simples que você possa imaginar. Se este civil tiver conhecimento de que o coautor é militar, ambos vão responder por peculato. Se o civil não tiver conhecimento que o coautor é militar, o coautor militar responde por peculato e o civil responde por furto. Ou seja, tudo vai depender se o civil tem ou não conhecimento de que aquela pessoa dentro do quartel que lhe está ajudando a praticar o crime, se ele tem conhecimento que aquela pessoa é ou não militar. Então a regra é essa, tá? O civil que pratica um crime em concurso de pessoas com um funcionário público, ele responde por crime por furto ou ele responde por peculato? Depende. Se o civil tiver conhecimento de que o coautor
é funcionário público, ele vai responder também como se funcionário público fosse, responde por peculato. Se ele não tem esse conhecimento, ele responde como civil. E o funcionário público responde como funcionário público. Ok? Vencido, então, galerinha, é a situação, tá? Aí aqui eu trago para vocês, ó, concorrência do militar, que é igual militar mais civil. Praticam o crime em concurso de agentes. Aí eu coloquei aqui, ó, conhecer a condição. Se nós tivermos militar mais militar, não tem dúvida, ambos respondem por peculato. Se agora, se nós tivermos um militar acompanhado de um civil, na prática do furto, nessa segunda parte aqui, vai depender. Se o civil tem conhecimento de que seu comparsa é militar, ambos respondem por peculato. Se o civil não tem conhecimento da condição de militar do seu comparsa, o militar responde por peculato e o civil responde por furto, ok? É bem simples assim. Então, vencido o parágrafo 2º, vamos agora para o parágrafo 3º. Peculato culposo, ok? O peculato culposo. Peculato culposo é muito simples, é muito fácil, tá? No peculato culposo, nós temos o funcionário público militar dando causa a prejuízo à administração pública, ok? Mas sem ter essa intenção. É aquele famoso sem querer, né? Olha, eu não queria. Eu não imaginava que isso poderia acontecer. Pois é, meu querido, mas aconteceu. E se aconteceu, você tem que responder por este crime. Ainda aqui na modalidade culposa. Por quê? Por quê? Porque a lei prevê a modalidade culposa. Então, se a lei prevê a modalidade culposa, o agente responde pelo crime na modalidade prevista em lei, na modalidade culposa. Professora, dá um exemplo aí de peculato culposo. Sim, eu vou dar um exemplo de peculato culposo. Imagine que o nosso policial está fazendo ronda, ok? Está fazendo ronda. De repente, o celular dele toca. Ele olha, é uma ligação privada. É uma ligação de sua esposa, né? E ele fala assim pro colega, olha, eu vou estacionar o carro, eu vou parar a viatura, eu vou descer do carro com uma conversa particular com a minha esposa. E o colega fala, beleza, cara, mas ó, para aqui. Pode parar aqui mesmo? Enquanto você desce do carro para falar com a sua esposa, eu vou bem ali, ó, tomar um cafezinho, bem ali comprar uma água mineral. Eu só vou ali naquela loja de conveniência comprar uma água mineral. E ambos se afastam do carro. Se afastam da viatura e deixam a chave dentro do carro. Ou seja, deixam a chave na ignição. Ou foi atender o telefone, conversando com a esposa. Vocês sabem que a esposa toma tempo do marido no telefone. Deixa o marido transtornado, coitado do marido policial, né? E o outro entrou na conveniência para comprar a sua garrafinha de água mineral, ok? O que acontece quando eles voltam? O que acontece quando eles voltam? A viatura não está mais ali. A viatura não mais está ali. A viatura foi furtada. Ambos concorreram para este resultado, ok? Ambos vão responder por peculato culposo, certinho? Ambos vão responder por peculato culposo, ok? Então, neste caso, veja bem, eles deram causa a um resultado criminoso, mas deram causa a este resultado criminoso sem tê-lo desejado, tá? Sem tê-lo desejado, certinho? Então, esse é o caso do peculato culposo, tá? É a mesma coisa. Imagine que eu, com este laptop que eu recebi, né? Desde da outra parte da aula, eu recebi esse laptop para eu trabalhar para minhas funções. Então, no determinado dia eu falo, olha, eu não consegui terminar os relatórios que eu precisava, não consegui terminar de analisar os documentos que eu tenho aqui,
no pendrive, eu vou levar esse computador para casa, afinal eu tenho a posse dele, né? Eu tenho a posse. E eu falo, quer saber? Não vou direto para casa. Eu vou esperar minhas crianças saírem da escola, que eu tenho 2 crianças, eu vou esperar minhas crianças saírem da escola. Enquanto elas estão lá na escola, eu vou sentar aqui neste café e vou trabalhando. E aí eu abro o computador, ali naquele café, tô ali trabalhando. De repente eu vejo as crianças lá na porta da escola, eu falo, olha, as crianças. Levanto da cadeira rapidamente, pego a minha bolsa e falo pro garçom, olha, eu já venho fechar a conta, só vou ali pegar minhas crianças. Ele fala, beleza. Quando eu volto, cadê o computador de cima da mesa? Sumiu! Alguém furtou, problema meu. Eu vou responder o peculato culposo, ok? Então, o peculato culposo, ele é uma associação, galera, de 2 condutas. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Olha só. Para nós termos o peculato culposo, o que é necessário? É necessária a conduta descuidada do funcionário público militar, de deixar esse bem à vista, tá? Solto, sem vigilância, e a conduta dolosa de outro agente, que aproveitando-se da ausência de vigilância sobre o bem, vai lá e subtrai este bem. Olha que maravilha, olha que inteligência, olha que legal. Para fins de caracterização do peculato culposo, é necessário o quê? A ausência de vigilância sobre o bem por parte do militar e uma conduta dolosa de outra pessoa que, aproveitando-se da ausência de vigilância, vai lá e subtrai este bem. Eis o nosso peculato culposo, ok? Olha só, peculato culposo. Se o funcionário ou o militar contribui culposamente, como que o funcionário contribui culposamente para o peculato? Na medida que ele deixa o bem sem vigilância. Como que ele contribui culposamente? Na medida que ele deixa o bem sem vigilância, ok? Para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Veja que a pena ela é insignificante. A pena é super baixa. Por quê? Porque aqui o funcionário militar não tem a intenção de causar prejuízo à administração pública, ok? Ele age de maneira descuidada. Agora, nós temos, olha que legal agora, olha só. Agora aqui nós vamos ter o os efeitos, né? As consequências quando o agente pratica um peculato culposo. Quando o agente pratica o peculato culposo, ele tem a chance de não receber nenhuma pena, por isso, ou receber uma pena reduzida. Belezinha? Então, quando o funcionário público militar pratica o peculato culposo, abre-se para ele 2 oportunidades. Ou ele não recebe nenhuma pena, ou ele recebe uma pena, mas uma pena diminuída. Vamos ver isso agora? Olha só. Parágrafo 4º. Extinção ou minoração da pena. Então, quando nós estivermos diante do peculato culposo, essas 2 possibilidades se abrem diante de nós. Quais? A extinção, ou seja, não aplicação da pena, tá? Ou aplicação desta pena minorada. Aplicação desta pena diminuída. Estou procurando a tampa da caneta, só um minutinho, galera. Ou aplicação dessa pena diminuída. Bora ler o parágrafo 4º, ó. No caso do parágrafo anterior, que é o parágrafo 3º, peculato culposo. A reparação do dano, ou seja, o pagamento, a indenização do prejuízo para a administração militar. Se for antes
da sentença penal irrecorrível, extingue a punibilidade. Extinção da pena, não se aplica essa pena. Se a reparação do dano, se o ressarcimento à administração militar for depois que a sentença já foi aplicada, não vai extinguir a punibilidade, mas vai reduzir a pena na metade, ok? Então, diante do peculato culposo, abre-se duas possibilidades para o funcionário público militar. Primeira possibilidade, o não recebimento da pena, se ele repara o dano antes da sentença penal irrecorrível. Ou, se ele consegue reparar o dano somente depois da aplicação da sentença, ele vai ter a sua pena diminuída pela metade, ok? Tudo isso em razão do peculato ser culposo. Tudo isso em razão do funcionário público não ter tido a intenção, não ter tido o desejo de causar prejuízo à administração pública. A reparação do dano no peculato culposo é capaz de gerar duas consequências benéficas ao réu, a depender do momento em que ela é feita, ok? Então, olha que legal, galerinha, olha que legal isso aqui. A reparação do dano no peculato culposo é capaz de gerar duas consequências benéficas ao réu. A depender do que, professora? Do momento da reparação do dano. Se antes da sentença penal irrecorrível é igual à extinção da punibilidade, não há que se falar em aplicação de pena. Se após sentença penal irrecorrível é igual a reduzir a pena aplicada de metade. Certinho, galerinha? Eis os benefícios, tá? Do peculato culposo. Então, o peculato culposo está no parágrafo 3º, ok? E as causas de extinção e minoração da pena no respectivo parágrafo 4º. Aqui eu tenho a definição do crime de peculato, que eu já trabalhei com vocês, ok? Aqui as espécies de peculato, né? Que é a apropriação, desvio, furto e o peculato culposo. Aqui eu faço a pergunta, galerinha. O crime de peculato pode recair sobre bem particular? Pode. Quando? Quando este bem particular estiver sobre a guarda, sobre a tutela, sobre a responsabilidade da administração pública. Aqui eu trouxe para vocês explicando direitinho com exemplos, tá? A situação do peculato apropriação, a situação do peculato desvio. Ó. Peculato apropriação, sempre que o funcionário tenha posse do bem público em razão da função, tá? Esse apropria criminosamente, transformando essa posse em propriedade. Exemplo, militar que recebe um celular ou um computador, desempenha das suas funções e nunca mais devolve a repartição da qual ele recebeu. O peculato desvio caracteriza sempre que houver uma alteração ou desvio do destino original do bem, né? De valores da administração pública em benefício próprio ou de terceiro. Exemplo, militar que desvia para sua conta bancária valores da administração pública, né? Ou, por exemplo, fotocópias que são tiradas. Então, tudo que refere-se a desvio de finalidade, ok? Nós vamos estar diante do peculato desvio. O peculato furto, lá do parágrafo 2º, quando ocorrer a subtração de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel da administração pública ou particular, tá? É o peculato clássico. É peculato culposo, sempre que o funcionário ou militar culposamente concorrer para que outra pessoa também, funcionário público ou não, pratique o crime, tá? Esse é o peculato culposo. Então, sempre que o funcionário público militar culposamente concorrer, ok? Culposamente concorrer. Não se confunda com a segunda parte do parágrafo 2º do peculato furto, tá? Esse culposamente concorrer, nós já vimos que significa o quê? Ausência de vigilância sobre o bem, tá? Ausência de vigilância sobre o bem, ok? Quais são os requisitos, professora, para caracterizar o peculato culposo? Descuido do funcionário público, que refere-se na ausência de vigilância sobre o bem, mas
conduta dolosa praticada por terceiro que se aproveita dessa ausência de vigilância, que é igual a peculato culposo. Certinho? Que maravilha, galerinha! Aí matamos o crime de peculato. Aqui só disposição do texto de lei. Sujeito ativo é militar, funcionário público ou civil, tá bom? Né? Lembra que o civil, ele pode trabalhar em parceria com o militar, com autoria. Sujeito passivo é administração militar, é o Estado que sofre com essa conduta, né? O elemento subjetivo é o dolo e a culpa. Por quê? Porque o peculato admite tanto modalidade dolosa quanto culposa. O objetivo, tipo objetivo do crime, elemento objetivo, é apropriar-se, desviar, subtrair bens da administração pública ou de particular sob cuidados desta. O objeto jurídico, o que está tentando resguardar aqui nesse crime? A moralidade da administração pública, né? E o objeto material, esse crime recai sobre os bens objeto do peculato. Este crime de peculato pode recair sobre um veículo, um celular, sobre um laptop, ok? O momento consumativo. O peculato é um crime material e vai admitir o quê? A modalidade tentada, ok? O peculato é um crime material, ou seja, para que o crime de peculato esteja pronto, acabado e consumado, precisa haver o quê? Essa transferência criminosa de posse, tá? E vai admitir a tentativa perfeitamente, ok? Vai perfeitamente admitir a modalidade tentada. Finalizamos então, galerinha, o nosso peculato. Então, o crime de peculato, ó, belezinha, não esqueçam. Crime de peculato, nós temos o crime de peculato, é a transferência criminosa de propriedade, né? Transferência criminosa, se passa da propriedade do Estado, da administração militar, para a propriedade, né? É particular, sua. Fala assim, agora é meu este bem, né? O crime de peculato, ele pode recair tanto sobre bens de administração pública quanto sobre bens particulares que estão sob os cuidados desta. O peculato, ele pode ser apropriação, o peculato desvio, o peculato furto e o peculato culposo, ok? Sendo que no peculato culposo, nós temos o quê? Duas situações benéficas ao réu. Ele pode ter extinta a sua punibilidade se antes de sentença penal irrecorrível ele ressarcir o prejuízo, ou ter a pena reduzida de metade se esse ressarcimento vier depois da sentença penal recorrível, ok?